Doutora Kátia Teruel, boa tarde. É um prazer tê-la aqui em nosso podcast Nas Entrelinhas. Nós hoje vamos falar do tema que é a sua especialidade, que é quadril, joelhos e pés, na sua clínica tão conceituada, e sua especialidade nisso tem trazido muitos resultados que eu já estou sabendo. Uma boa tarde. Boa tarde, Soraya. Eu agradeço muito o convite de estar aqui, passando um pouquinho dos nossos conhecimentos aqui, né, do que nós atendemos na clínica e para alertar um pouquinho da população, né, em relação à parte de joelho, quadris e pés. Que legal! E isso traz, assim, muita informação para o público, porque não sei se você concorda que há uma certa faixa etária que começa isso a agravar mais, surgir mais, ou hoje em dia está acontecendo em todas as faixas etárias? Eu atendo pacientes de todas as faixas etárias, porém, a partir dos 50 anos, nós começamos a perceber que a prevalência é maior, né, de casos agravantes, como desgaste, até artroses de joelho, quadris e pés. Uhum. E mais nas mulheres? Mais nas mulheres, porque tem o fator hormonal, está muito influenciada, né, vindo junto com o desgaste do dia a dia, né? Porque eu brinco com os pacientes, eu falo que as mulheres, elas carregam o peso do mundo, né? Então, cuida de marido, cuida de filhos, né? E muitas estão trabalhando, né? Atualmente, elas estão fazendo mais exercícios físicos, que está ajudando. Porém, tem o fator também da osteoporose, que, junto com a parte hormonal, vem dificultando muito para as mulheres. Então, eu acabo atendendo bastante na clínica esses pacientes com um pouco de desgaste, ou até mulheres que acabam fraturando, né, devido a uma queda. Por causa da... é muito sério, né? Quadril Vamos é muito sério. Vamos falar específico primeiro sobre o quadril. Uhum. O quadril, a partir da menopausa, 50 anos, osteoporose que começa na menopausa, né? Devido ao hormônio? Sim, normalmente começa, né, a ter alterações hormonais, aquela pré-menopausa que a gente fala, né? Então a mulher acaba perdendo muita força muscular, perdendo muitos nutrientes, né, no seu corpo, né? E isso vai gerando um agravante em relação à parte óssea. E aí na parte óssea, a mulher só se dá conta a hora que por um descuido cai e vem a fraturar do quadril. Normalmente, esse descuido, né, a hora que vê, já tá os dois quadris, né, com osteoporose, até outras partes do corpo aí. Ah, então o quadril não é um todo, tem as duas partes? Tem as duas partes, né? Eu não sabia. Se eu te mostrar aqui, então essa é uma das partes que mais machuca, né, fratura no quadril. Por quê? Se a gente olhar, é toda em volta de osso. Quando nós temos uma osteoporose, Soraya, o nosso osso fica poroso. Vira para a câmera. Fica poroso. Olha então só. Aqui é um osso normal. Certo. E aqui é um osso poroso. Quando o paciente cai, às vezes cai assim até da própria altura mesmo, não precisa muita coisa. Acaba fraturando essa região, sendo necessário um tratamento cirúrgico, né? E uma reabilitação pós-cirúrgica, que é, no caso, essa parte aqui, o que acabo pegando, né? Entendo. Então, essa pós, né? Pós-cirurgia do quadril, você atua muito mais. Isso, eu faço toda a parte de reabilitação. Dessa pós-cirurgia do quadril. Porque, inclusive, o quadril, ele fratura para a queda ou a queda que fratura ele? Me conta. Na verdade, assim, nós acabamos tendo queda, né? O paciente acaba perdendo muito equilíbrio. Quando ele está... Empresta para mim. Quando ele está, assim, todo poroso, sem estrutura, é onde ele pode quebrar sozinho? Isso, é a hora que ele quebra.
E aí, quando nós caímos, nossa musculatura está muito fraca, né? Então, às vezes a gente cai, acropeça, tive um desequilíbrio aqui, acropecei, porque as musculaturas também estão fracas em volta. E aí o paciente E daí não ajuda não os ajuda ossos. para segurar o osso do lugar. Olha. Então eu falo o seguinte, tem muitos pacientes que vai até a clínica antes mesmo de ter tudo isso, né? Eu falo assim, olha, o importante nessa idade que você está entrando numa pré-menopausa, numa menopausa aí, é o quê? É trabalhar um fortalecimento, uma correção Muscular. biomecânica correta para não ter esse tipo de problema. Tá Então vendo? elas Só acabam... É importantíssimo falar isso, porque muitas vezes a mulher não sabe. Não sabe, a gente precisa fazer E esse como trabalho. fortalece mais essa musculatura aqui do quadril? Caminhada, hidroginástica, que dá mais resultado assim a curto prazo? Porque as mulheres não têm muito tempo. Na verdade, como que eu faço na clínica, né? Nós temos uma análise cinemática. O que é isso? Nessa análise, eu vou colocar alguns pontos no paciente, vou pedir para ele caminhar na esteira, bem levinho. Uhum. E dentro dessa análise, eu vou começar a identificar, vai aparecer num programa para mim, as musculaturas que estão mais fracas. Olha, que E importante aí, nisso, a gente não só fortalece, como corrige essa biomecânica, tá? Então vamos repetir isso. Na sua clínica, você faz uma avaliação Isso, ela chama uma avaliação cinemática. cinemática. O que é cinemática? Fala de novo, que é importante. Sim. Porque eu, por exemplo, não Não conhecia tinha isso. ideia, né? Não. A cinemática, na verdade, nós colocamos alguns pontos Alguns pontos na coluna, no quadril, no joelho da Esses pessoa. pontos é um aparelho Eles são luminosos. luminoso. Que daí eu vou capturar imagens Capturar através do imagem. programa que o Instituto Crata tem, para começar a entender as alterações biomecânicas que ocorrem. Certo. E aí entra muito no que a gente vai identificar. O que tá mais forte, o que tá mais fraco, a perna tá rodando para dentro, para Olha, fora, que né? importante. Isso em que idade começa a acontecer de ter todos esses pontos aí em alterações? Olha, atualmente eu trabalho com todas as idades. Então, assim, criança, você... Mas, por exemplo, eu com 63 anos, já estou indicada a fazer esse exame? Já, mais de 50 já é bem indicado para a gente ver os desníveis. Muitas vezes você chega para mim e fala assim, Kátia, eu tô com uma dor no pé, mas eu não sei o porquê. E aí eu a gente... estou Você está? Em um dos pés, no pé direito, surgiu assim e eu percebi que eu tô caminhando diferente. Isso. Não tô com aquela elegância de jovem. Sim. E começa a surgir... Tô mais patona. Os pacientes sentam lá e andando falam que assim, nem uma olha, pata. surgiu do nada essa dor. Ah. Como apenas só tô com foi dor? do nada. Não, a gente começa a identificar essas alterações biomecânicas. E essas alterações não é de hoje, ela é do decorrer da nossa vida. Então, o que eu falo assim, tem pacientes que identificam com 20 anos que tá com o joelho estrelando, que tá sentindo o quadril estrelar, já é um sinal. Olha, tô com uma dor leve aqui na sola do pé, já é outro sinal. Eu comparo muito, Soraya, eu falo para os meus pacientes que eu comparo o corpo como um carro. Como verdade. assim? O carro tá desalinhado. O que acontece? Vai gastando um pneu diferente do outro. Pneu, amortecedor, suspensão e assim vai. E o corpo? Quem segura nossos ossos no lugar são nossos músculos e ligamentos. Eu vou dar um exemplo superficial aqui. Sim, virada para a câmera. Se um lado tá muito forte, vai fazer isso. Entendi. Se o músculo tá muito forte. Se um tá muito forte do outro lado, acontece isso. E aí, às vezes, o paciente chega para mim e fala assim, tô com dores, e aí? Então, nessa análise cinemática, a gente começa a identificar os distúrbios musculares, as alterações. E aí, nós começamos a trabalhar em cima disso para ganho de força correta. Olha, tá? que beleza. Você tinha me perguntado caminhada. A caminhada, ela vai dar um condicionamento cardiovascular. É diferente de um fortalecimento. Certo. Então, eu falo assim que nessa idade que você está, um fortalecimento bem aplicado. Não é chegar e falar assim, olha, vou fortalecer meu corpo.
Não, a gente precisa entender o que tem, O que está acontecendo para fortalecer corretamente. Exato, olha que importante dizer isso para o público, Sim. porque ninguém imagina esses detalhes que são importantíssimos, Sim. porque você fala assim, precisa corrigir a musculatura para fortalecer e fazer exercício, aí a pessoa pega e se põe aí fazer exercício de qualquer maneira. Às vezes vai fortalecer o lado errado. Isso. E daí vai piorar. Vai piorar. Acontece Meu muito, Deus. aparece o paciente na clínica e fala o seguinte: Kátia, eu tive um problema no quadril, no joelho, pedido para mim fortalecer, mas eu tô fortalecendo e não melhora a dor. A hora que eu começo a questionar os exercícios que o paciente faz e faço essa análise cinemática, a gente consegue identificar todas as alterações que ocorrem no corpo e assim a gente trabalha da melhor maneira. Tá vendo só? É importantíssimo isso. E sabe o que eu tô pensando aqui? Quando a criança pisa torto e os pais não corrigem, hoje a gente não vê mais... Como no meu tempo de infância, tinha as botinhas ortopédicas. Hoje você não vê. Atualmente não usa mais botinha. Por quê? Porque a botinha imobiliza seu músculo a trabalhar corretamente. Então hoje nós temos uma outra visão. Qual que é? Deixar o músculo trabalhar corretamente. Tá? Então nós fazemos essa análise, como eu falei, então eu atendo muitas crianças inclusive, e a gente começa a identificar as fraquezas, aonde que tem que trabalhar mais, onde tem que trabalhar menos. E daí como que o músculo ele se adequada se a criança pisa para dentro? Vou dar um exemplo. Nós estamos pisando para dentro, né? Certo. Nós temos que trabalhar toda a parte lateral da perna como um todo. Então é através da fisioterapia. Da fisioterapia. Em vez das botas ortopédicas, faz fisioterapia. Então a fisioterapia. Sim, hoje e daí corrige os pés? Corrige quando criança, né? Criança, também existe palmilhas posturais, que vai dentro do tênis, que estimula também a trabalhar. Então, tá pisando muito para dentro, estimula a jogar um pouquinho na parte lateral. Então, não precisa das botas. Atualmente, não. Basta, então, o ortopedista ou fisioterapeuta indicar uma palmilha. É feita a palmilha? Palmilha feita também, né? E não só a palmilha, porque a palmilha por si só não resolve tudo. A gente precisa trabalhar a parte muscular na corretamente. Isso, que é as alterações do corpo que eu falo muito, né? Essas alterações muitas vezes podem vir genéticos, no caso de crianças, ou adquiridos, conforme uma profissão, conforme nós ficamos mais adultos aí, né? Então, criança é mais fácil. Conforme o sapato também, porque... Se anda muito tempo descalço, o pé fica todo aberto, né? Sim. Muito tempo de salto dá muita alteração na coluna. Então, tudo isso a gente acaba identificando nessas análises para trabalhar corretamente. Então, é muito bom. Mesmo que a criança ou adolescente não tenha dores nenhum, é bom passar por uma avaliação, desde o pediatra até o ortopedista, fisioterapeuta e as clínicas especializadas como a sua, para poder depois no futuro não vir dar problema. Sim, para não vir dar os prejuízos, né? O tal das artroses, dos desgastes, né? E principalmente no caso do joelho, a pessoa obesa força bastante mais, né? Eu falo que é um fator secundário. Tá. Como assim? Volto a falar um pouquinho do carro. Vamos. O carro tá torto, certo? Tá desalinhado. Com um monte de peso em cima. Vai desgastar mais rápido. O nosso corpo tá desalinhado. Então, vou dar um exemplo aqui. Todo o peso do nosso corpo tá vindo aqui para dentro. Ó, esse é o joelho direito, tá todo vindo aqui para dentro. Certo? Quem segura os ossos são os músculos e os ligamentos. Tá tudo aqui para dentro. Quando a gente tem um peso excessivo, o que vai acontecer? Vai desgastar mais rápido. Então, é um fator secundário, sobrepeso. Só que o sobrepeso interfere muito. Por quê? Vai desgastar mais rápido todas as articulações.
E as cartilagens. As cartilagens, sim. Vai ter um desgaste. Então, aqui é toda a parte de menisco. Quando ele roda, né, ele tem uma prevalência de uma rotação interna aí, né? Então, ele tá rodando aqui. O peso do corpo dele todo vai vir todo nesse pedaço. Você falou dessa rotação, minha mente já foi no atleta. Você atende também o esportivo, né? Atendemos. E essa rotação aí no menisco deve acontecer demais com os atletas, acontece, né? Acontece demais. A gente atende bastante atletas, né? Meu pai. Eu já põe meu pensamento lá em cima, porque deve ser uma dor. É uma dor, não deve ser não. É uma dor muito forte. E é uma das coisas que acabam, né? Esses tipos de lesões que acabam sendo simples para nós, mas acaba deixando um atleta afastado por um bom tempo. Então a gente acaba atendendo. E corrige, fica bom? Corrige, fica bom. Porém, nós temos sempre que entender que o corpo ele é cheio de estímulos. Se a gente parar de fortalecer algumas coisas em específico, o corpo ele vai voltar como ele era antes. É a mesma coisa, a gente gosta de comer uma salada ou uma pizza? Uma pizza. Uma pizza, né? Só que assim, o corpo a gente não precisa comer saudável. Por quê? Porque senão não dá jeito. É a mesma coisa nossos músculos, né? Então a gente tem que fazer o que é correto, por mais que não seja gostoso. É verdade. Então, os atletas, a gente sempre fala, olha, a gente gratou, a gente faz uma manutenção com vocês, porém, tem exercício que vocês vão ter que levar para o resto da vida. Você é atleta, você é diferente. E até mesmo durante o gratamento, quando nós corrigimos essa biomecânica, essas alterações, né, posturais do corpo, o atleta se desenvolve melhor. Por quê? Porque ele consegue alcançar resultados melhores. Tá com o corpo alinhadinho, bonitinho. O músculo tá lindo. Rijo, que eu digo, forte. Forte, corretamente. Fortalecido. Isso. Então ele vai desenvolver muito melhor a atividade dele, né? Sim. Então isso é bem importante os atletas terem em mente. E isso. Na questão da calcificação também, quando você é acostumado a fazer exercício, como os atletas, a calcificação vai ficando sempre melhor do que aquela pessoa sedentária, né? Sim, fica melhor. É totalmente melhor. Hoje em dia, né, tá mais fácil, porque as pessoas estão procurando mais auxílio para atividades físicas, né? Sim. Porém, o atleta, tudo é mais rápido. Então, desde um procedimento cirúrgico, uma recuperação é mais rápida, uma lesão simples, um menisco, qualquer tipo de lesão é muito mais fácil do que uma pessoa sedentária. Então vamos falar das mulheres de novo, sedentárias. Sim. Da mulher sedentária, tem que fazer a reposição hormonal, você indica, para ajudar tudo isso daí, para chegar em você um pouco menos problemático. O que você fala aí na menopausa, essa questão da menopausa mesmo, dos 50 a mais, teria que fazer uma reposição hormonal para ajudar um pouquinho, né? Sim, eu sempre falo para os meus pacientes, ou suplementação. Né? Isso, eu falo assim, olha, procura sua ginecologista, verifica a possibilidade de fazer uma reposição hormonal, uma suplementação, como que tá a sua alimentação, ingere bastante proteína, não. Por quê? A proteína é o que nutre nossos músculos. Exato. Entendeu? E o músculo bem nutrido, o desenvolvimento e o ganho de forças para evitar futuras lesões é muito melhor. Sim. Então eu sempre oriento os pacientes, procura, muito né? Legal. Sua ginecologista, procura nutricionista, para a gente trabalhar tudo em conjunto aí. Sim. Nossa, que legal. Isso é muito, muito sério. E a fratura na bacia é uma coisa que pode ser fatal, né? Isso, se não cuidado, né, não adequado, né, porque assim, fraturou essa parte do quadril, na verdade, na cabeça do fêmur, imagina que tá saindo sangue ali, tá machucado. Nossa. Se a idosa, né, não for procurar o auxílio logo, é fatal, acaba sendo fatal aí. E se começa a se cuidar aos 40, previne bastante. Previne, né? Muito, previne lesões, previne
quedas, né? Sim. Porque as quedas a gente acaba perdendo o equilíbrio, né? Sim. E Depois os dos pés? Os pés, eu acho que é o mais desprezado, né? Porque ninguém tá nem aí, só cuida ali com a pedicure, com a podóloga e pensa que os pés nunca vão dar problema. Me conta. Os pés, ele é o alicerce da casa. Se a gente tiver um alicerce ruim, a casa cai. Então a gente tem que cuidar do pé. O pé ele é o alicerce, ele que vai te manter E em ele pé. sofre com osteoporose também? Sofre. Desmineralização? Sim, sofre menos porque os ossos são menores e aí a parte de fratura, né, é menor. Só que ele sofre com outros problemas. A mulher, quando ela tem 50 anos ou mais, ela já tá pisando, anda muito de salto, já tá pisando muito diferente. Começa a aparecer aquelas famosas joanetes. As joanetes nada mais é que uma avulsão óssea em decorrente o quê? A uma descarga de peso excessiva. E dói. Então, acho que você já viu, né? Senhoras, né? Com essa joanete. Sim, muito. E quando não é a joanete, é na lateral, o ossinho da lateral dos pés. O que acontece aí nele? Sim, também influencia a parte de alteração biomecânica. Você deve estar pisando muito para uma parte lateral aqui, sobrecarregando toda a parte ligamentar e muscular. Imagina uma vida assim. E quando junto com a dor vem uma ardência. Quando vai doer, arde também. Arde, chega a queimar também. Queimar, sim. Eu já estou fazendo minha consulta aqui. O que acontece? Tudo é excesso de uso. É o corpo dando um sinal. Soraya, tem algo errado. Soraya, tá doendo, tá queimando, eu não vou conseguir segurar, não tô conseguindo sustentar aqui. O corpo é inteligente. O corpo, né? Ele tá dando sinais. É. Só que o corpo não dá sinal agora. Ele já tá dando sinais. Faz tempo e não tinha percebido. Faz tempo. A gente só percebe a parte ortopédica a hora que já não tem jeito. Sim. Eu falo, o melhor é a prevenção. Porém, a parte ortopédica, a gente, senti uma dorzinha aqui no pé, deixa pra lá. Sim. E quando dá os sinais dos dedos começarem a ficar com outros formatos? Graças puxando, a Deus, não é o meu caso agora. Os dedos, eles começam a ter alterações, a gente chama de dedos em gatilho, né? O que acontece? E daí tem que correr, né? Tem que correr. Tem casos que é cirúrgico, né? Por quê? Porque os ligamentos, eles estão sobrecarregados lá. Então é como se ele estivesse puxando aqui, ó. E formando todo um gatilho, né? Tem tanto nos pés quanto nas mãos, né? Também. E aí nas mãos é comum também as mulheres reclamar que tá cravando o dedo, né? Tendo essas alterações. Correr para quê? Para tentar evitar o procedimento cirúrgico. Com a fisioterapia isso vai normalizando. Vai normalizando. Depende do grau. Tem grau que chega até nós, eu falo assim, agora já demorou muito, vamos fazer um pré-operatório para depois fazer um pós. E a fisioterapia pro pé, como que é? Uma bela massagem? Não é bem assim, a gente precisa entender o que tá acontecendo. Certo. Aí você vai fazer a fisioterapia na raiz do problema, Isso. Que vai chegando lá no pezinho. Nós vamos tratar a causa do problema. Entendi. Como eu falei, até o pé, a gente faz aquelas análises, análise cinemática, análise clínica, entender seu dia a dia, entender o sapato, a gente começa a entender tudo aí o que tá ocorrendo. É muito importante. A gente merece esse cuidado, né? Merece. Me fala um pouco da sua clínica agora. Onde ela está localizada, o nome, como que é lá, me conta tudo. Nós estamos localizados na Rua Padre João, tá? 1339 aí. É Instituto Crata. Peraí, fala de novo. Na Rua Padre João, 1339. Sim. É perto do DAI, aqui só para a pessoa se localizar melhor, Bauru, né? Para quem é de Bauru, sim. É uma franquia ou é um projeto seu? Isso, é uma franquia, o Instituto Crata, Joelho e Quadril. Então, para nós termos isso, nós temos que ter todas as especificações corretas para a gente conseguir fazer esse atendimento de alto padrão. Sim. Então, nós temos
salas de atendimento, essa sala de cinemática que a gente faz toda a parte computadorizada de avaliações, né, para conseguir fazer um tratamento correto. E não é caríssimo. Não é. Nós A conseguimos. pessoa não precisa se preocupar, que não vai custar mais caro que convênio nenhum, né? Não. Nós conseguimos facilitar, fique tranquila. O importante É é acessível entender. a todos. É acessível. Isso é legal. Doutora, é um prazer tê-la comigo. Nós vamos trazer você mais vezes para falar muito mais específico. Na próxima vez você traz um pezinho para a gente tá vendo os ossinhos aí. É muito importante essa explicação, principalmente que ninguém imagina, né? Que o quadril saudável é esse. E o quadril já na osteoporose, meu Deus, que diferença, né? Fica todo poroso, enfraquecido por dentro. Isso é gravíssimo. Sim. E a avaliação consegue detectar tudo isso e você não tem depois dores e problemas. Sim. Olha, eu fico muito feliz em conhecê-la, fico feliz de trazê-la no nosso podcast, porque são informações importantíssimas. Nós vamos colocar aqui o endereço, tudo na tela, porque é importantíssimo, principalmente a mulher. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que mais as mulheres? Os homens não têm problemas hormonais? Ou eles fazem mais exercício do que a gente? O homem tem, mas é poucas variações hormonais. Entendo. Poucas, né? E não atinge diretamente os ossos? Não atinge diretamente tanto o osso quanto a parte muscular, né? A mulher ela já tem muita variação. Parte da menopausa, gravidez, alteração hormonal. Verdade, é muito, né? Conforme quantas gravidez então, teve. Essas alterações só vêm acarretando aí, né? E aí, se a gente não se cuidar, a gente acaba sofrendo. O homem é muito difícil, inclusive a mulher gera filhos, ela amamenta. Sim. A maior parte das patologias aí, né, é predominância em mulheres, justamente por causa dessa. Então, mulheres, vamos nos cuidar pra gente chegar até os 90, assim, bem forte, malhando. Sim. Se você curtiu esse podcast, compartilha com quem você ama, se inscreve em nosso canal e faça essa mensagem chegar a todos. É importantíssimo. Obrigada, doutora. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Obrigada.